Satisfeito do morro, isso aí. Essa era a minha condição lá na Europa. Nesse dia que eu estava completamente bêbado, drogado, mas para chegar nessa condição, muita coisa aconteceu. Tudo começou quando eu comecei a conhecer o mundo aqui no Brasil. Eu era casado, já tinha uma filha pequena e mentia muitas das vezes que eu estava de serviço, mas na verdade eu não estava. Eu estava em festas, isso a ponto de ter traições, mentiras, e a minha esposa descobria. Eu ia lá, falava para ela desculpa, que eu ia mudar, mas nada acontecia. Eu cada vez mais ia me afundando naquilo ali, a ponto de eu perder meu casamento. Chegou um ponto que a minha esposa ela disse assim, olha, não dá mais. Eu aguentei até aqui, daqui para diante não aguento mais. Eu pensei, e agora, daqui para diante, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou trabalhar? Entrei no ramo de restaurante. Eu achei que eu estava arrasando no mundo, porque daí eu comecei a sair cada vez mais, meu salário aumentou no restaurante, meu salário era grande, então eu tinha dinheiro e ao mesmo tempo eu tinha o poder de me afundar mais em festa, bebida, drogas. Nisso que eu estava cuidando desse restaurante veio a oportunidade de eu morar na Europa. Cheguei na Europa, eu disse, agora vai mudar minha vida. Comecei a trabalhar. Os 3 primeiros finais de semana eu na Europa estava focado no trabalho, até que recebi um convite de ir numa festa. Aí começou o caminho de novo. Festa, droga, agora drogas mais pesadas, mulheres, e a vida começou a ficar 24 horas repetitiva entre trabalho e bebida, trabalho, bebida e droga, a ponto do meu suor, ele transpirar o cheiro do álcool. E um certo dia eu recebi uma proposta de trabalhar em Ibiza. Ibiza era festas 24 horas. Eu conheci muito mais ainda o que era esse mundo realmente das drogas, porque lá tinha umas drogas que eu nunca tinha visto. Então lá realmente, entre aspas, é uma terra sem lei na questão festa e bagunça. E eu entrei nesse clima. A minha vida é como se tivesse se encaixado na engrenagem daquela ilha. Eu só vivi nisso. Era trabalho e festa, trabalho e festa, trabalho e festa. E meu dinheiro ficava só girando naquele ciclo ali. E na minha cabeça eu estava sendo o cara de estar naquele lugar lá e vivendo aquilo tudo. Mas cada vez mais eu só me afundava, arrumava briga, a ponto de um dia arrumei uma briga e eu estava tão bêbado, mas tão bêbado que eu não senti, me acertaram com um caco de vidro no peito, uma taça, furaram o meu peito e arrumei a briga ali aquela noite toda, ok, e saí. No outro dia pela manhã, quando eu me acordei, eu estava cheio de sangue. Bruno achava que estava no topo. Dinheiro, festas, amigos e a sensação de estar no controle. Mas aquele mundo de fantasia começaria a cobrar o seu preço. Quando eu retornei para o Porto, eu vim com bastante dinheiro. Então eu convidei todo mundo para se encontrar nesse bar aqui, ó. E quando eu vinha para o Porto era para isso. Somente bebida, festa, droga. E todo mundo que andava comigo me tratava assim, ó. Apontava o dedo para mim como se eu fosse o cara. Mas isso aqui era tudo ilusório. Depois eu estava assim, acabado, a ponto de, toda vez que eu chegava em casa, eu me sentava no meu quarto, e o meu quarto era no 5º andar. E ficava me perguntando, se eu cair daqui, será que eu morro ou eu só me machuco? Saía disso, acordava no outro dia, comprava mais bebida, programava a próxima festa da noite. E nisso que eu tinha acabado de voltar de Ibiza com o dinheiro, comecei a gastar. E eu olhava para o meu dinheiro e dizia assim, amanhã eu resolvo isso. E por eu andar sempre bêbado, eu já estava sempre desnorteado. Daí numa noite eu peguei o telefone na mão e deixei ele escapar da minha mão. Ele escapando, ele caiu e quebrou todo. E não me dei conta que, tipo, a minha vida toda, contatos de trabalho, até mesmo contatos da minha família já não estava mais conseguindo se comunicar comigo, e eu estava, tipo assim, não via a gravidade disso. Daí começou a cair a ficha. Como é que vão me chamar para o trabalho se eu tô sem telefone?
Como é que eu vou ligar para minha família para pedir dinheiro? Porque eu só pensava em querer beber. Como é que eu vou pedir dinheiro para minha família se eu estou sem o telefone e não sei o número da minha família de cabeça? Aí eu comecei a entrar em desespero. E foi passando dia, passando 2, passando 3, 4, 5, até que chegou o dia do aluguel, o arrendamento lá na Europa, e eu não tinha o dinheiro para pagar o arrendamento. E chegou o dia que eu tive que ser despejado. Eu fiquei na rua. Todas as pessoas que estavam comigo nas festas viraram as costas para mim. E nesses dias aqui, eu vi que realmente era só a festa e era só meu dinheiro. Então isso machucou muito. É até meio estranho de dizer isso, né? De um chefe de cozinha que ganhava bem e tinha a comida ali a hora que quisesse, eu fiquei sem casa, morando na rua e passando fome. Nesse um mês, eu acho que nesse um mês na rua, eu consegui tomar banho 2 vezes. Esse telefone aqui peguei um telefone qualquer emprestado, daí dei um jeito de pegar um chip, entrei nas redes sociais, busquei uma das minhas irmãs para começar a ter contato com a minha família. Esse vídeo aqui foi quando eu já estava sem saída e passando todos os flashes na minha cabeça de tudo que eu vivi na Europa e de onde eu estava naquele momento. Eu vim de uma criação, conhecendo a Deus. E por negligência minha e por eu me afastar e trocar Deus, eu deixei tudo para trás. Eu perdi minha família, eu perdi a minha filha, eu perdi minha mãe, minha esposa, perdi todo mundo na minha volta, porque eu estava achando que eu era o cara. E foi aonde eu decidi expor a minha situação para minha família. No outro dia pela manhã, a minha irmã me ligou, após eu ter enviado esse vídeo para ela. Ela me ligou: o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí eu conversei com ela. Aí ela pegou e disse para mim assim: olha, tu conhece o Deus que nós servimos. Tu foi criado dentro da Igreja Universal, então tu sabe para onde tu tem que ir, o que tu tem que fazer. Ela disse assim: só tu para mudar a tua vida. É só tu mesmo querendo. Faz o seguinte, vai na Igreja Universal mais próxima daí e começa a mudar a tua vida. Aí caiu a ficha. E eu lembrei do tempo passado. Eu procurei a igreja do Porto e quem me recebeu foi o Bispo Odivan. Eu contei a minha vida para ele, contei o que eu estava passando. Ele falou bem assim: posso te falar uma coisa? Eu digo: sim, senhor, pode falar, bispo. Ele assim: ó, tu tem idade para ser meu filho, então eu vou te falar aqui como um pai para ti. E daí ele falou bem assim: para de ser burro, tu está estragando a tua vida, te entrega para Deus, acorda, ele falou para mim. Eu estava esperando uma ajuda de tipo assim: vem cá, vamos tentar ajeitar, vamos ver se algum membro que tem, os empresários, tem um trabalho para ti. Eu fui buscar Deus à procura de comida, trabalho e lugar para morar. E o bispo vai lá e me dá uma chapuletada e diz: te entrega para Deus. Aí foi que começou a virada da minha vida. Até que eu recebi a ligação, a minha irmã disse assim: olha, conseguimos a tua passagem. Aí chegou o dia seguinte, peguei o voo e voltei para o Brasil. Aí até que chegou o dia do Partido do Pão, uma reunião que o Bispo Macedo fez, era bem no dia 25 de dezembro, dia do Natal. E o Bispo Macedo começou a dar a palavra. Na palavra ele estava falando muito sobre nós cuidar da nossa alma e não os desejos da nossa carne. Que se eu fosse realmente com as próprias forças do meu braço, contra o mundo espiritual eu não ia conseguir. Ali eu entendi que eu tinha que ser covarde para minha carne. Eu não podia dizer assim: ó, eu só vou beber um pouquinho que está tudo certo. Eu vou realmente lutar contra a minha carne, contra os desejos da minha carne. Eu vou ser covarde para mim mesmo. Eu não vou bater de frente porque eu não vou conseguir. Então eu vou lutar contra. E eu lembro que eu ergui as mãos para cima e disse assim: meu Deus, pega a minha mão, por favor. E fechei as mãos assim na reunião e disse assim: ó, pega a minha mão e me leva, porque eu sou igual uma criança. Eu sou igual uma criança. Se eu ficar sozinho, eu vou me perder. Então eu me humilhei para Deus, me humilhei muito. E eu olhei para mim mesmo e disse assim: mas eu preciso fazer mais. Porque forças eu ia ter para vencer aquilo ali, mas eu ia ter que ter uma força permanente. E essa força permanente seria Espírito Santo. E eu comecei a orar e pedir para Deus forças e pedir para Deus Espírito Santo, porque eu precisava ter o Espírito Santo. Até que
entrou a fogueira santa. O que eu vou fazer? Eu pensei para mim, o que eu vou fazer? Eu subi no altar pedindo para Deus a mudança real da minha vida. Tá aqui o meu tudo que seria o meu nada, que era a minha vida toda destruída. Eu deixei tudo nas mãos de Deus e pedi para Deus, a partir daquele momento, que Ele fizesse o que quisesse da minha vida. Até que num dia de terça-feira, pela manhã, eu acordei e eu sempre estava de joelho orando, e nesse dia eu lembro que eu deitei no chão do meu quarto e orei a Deus e disse, meu Deus, até que o Senhor sempre me ajudou. Tudo que eu estou fazendo para estar mais perto do Senhor. Então, por favor, me ajuda. É como se tivesse acabado já minhas forças. Se eu sair daqui, de dentro do meu quarto agora, sem a tua presença comigo, é como se amanhã eu fosse fazer qualquer outra besteira e eu não quero isso. E então, por favor, esteja comigo. Entra na minha vida. E eu estava deitado, assim, esticado no chão. E nesse momento veio uma certeza de, meu filho, eu estou contigo. A partir daquele momento, eu tive a certeza que, tipo assim, meu Deus está comigo. E eu comecei a rir, me ajoelhei, comecei a rir, olhei a janela, olhei para a rua, já o sol já estava aberto, estava todo fechado em nuvens, o sol estava aberto. Eu comecei a olhar e disse, meu pai, muito obrigado. É tão gratificante ter ele, é tão grandioso ter ele, que morrer hoje seria lucro. Depois da minha batismo com o Espírito Santo e conversão, paralelamente, ele foi moldando também a minha esposa, que outra hora eu e ela tinha perdido o nosso casamento por culpa minha. Ela mudou, se converteu, foi batizada, e eu batizado de um lado, e lá na frente nós se encontramos. Nós namoramos e esperamos a celebração dos casamentos, casamos, coisa que nós nunca tínhamos feito, casamos no altar, e após isso aí, Deus ele só foi agregando na minha vida. Isso aqui é a minha família que Deus reconstruiu novamente, algo que eu tinha estragado. Ele foi trazendo de volta, do jeito dele, no tempo dele. Meu casamento, tá aqui eu e minha família. Deus me deu a minha empresa e Deus me deu algo tão grandioso que nada que eu tenho hoje vai suprir, que é o Espírito Santo, que é Ele comigo.